Nós estamos investigando alguns textos relacionados à obra do Senhor Jesus na Terra. E são quatro domingos. Domingo passado já foi um. E ressaltando, só para dar um pouquinho de contexto, no domingo passado nós estudamos Filipenses 2 e nós vimos que o Senhor Jesus, antes da encarnação dele, já considerava, já estava na mente dele vir à Terra e realizar sua obra. E ressaltei também que isso foi uma obra de reflexão do Senhor Jesus, contemplando a face do Pai na eternidade. Chegou à conclusão que ele deveria se entregar e se esvaziar. No caso, se esvaziar significava assumir a forma humana, e assumir a forma humana como um judeu escravo, um judeu obediente, e que foi obediente até a morte de cruz. Ressaltei também que isso é o ato que a gente vai explorar um pouquinho mais, que o ato de se esvaziar e depois ir até a cruz, para a gente é o ponto mais baixo, para os judeus também era a parte mais humilhante, mas que nós vamos ver que é o ponto mais alto da autorrevelação de Deus, que o amor dele se revela na cruz. Ressaltei também que isso significa para nós que nós às vezes barganhamos com a palavra de Deus, a gente não quer se humilhar e nem se esvaziar, mas que o ato do Senhor Jesus como a gente tem que ser igual a Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui no Filipenses, que a gente tem que ter a mesma disposição mental e atitude do Senhor Jesus, que no caso de se esvaziar aqui. Agora a gente vai caminhar um pouco, a gente vai ver a parte mais específica. A gente focou um pouco no ato dele antes da encarnação e o caráter do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver um outro aspecto agora mais relacionado a ele estando aqui na Terra, que é o fato dele ter sido servo. Vamos abrir então. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quem achou pode ler do versículo 35. Só o 35? Só dá até o 39. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Ele respondeu: Permite que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Disse-lhe Jesus: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Pode ler até o 45? Mas
ou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, olha que interessante aqui, né? Na caminhada do Senhor Jesus aqui na Terra, ele tinha um grupo de pessoas que seguiam ele, né? Grande, que era o povo, muita gente. Chegava na casa dos 1000, assim, vários. Depois tinha um grupo mais restrito, que era o grupo de mais ou menos 70 pessoas, assim, que ajudavam eles. Dentro desse grupo 70 tinha os 12 discípulos mais próximos. E dentro desses 12 tinham os 3, que era Tiago, João e Pedro. Sempre eles que estavam mais próximos do Senhor Jesus. Olha que interessante essa parte, né? Estou ressaltando isso para a gente iniciar esse ponto já meio que trazendo para os nossos dias. Os 2 discípulos dos 3 que eram mais próximos de Jesus, eles pediram uma coisa que causou bastante burburinho entre os discípulos. Versículo 37, né? Eles responderam: quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. A gente está vendo aqui os 2 discípulos dos 3 mais próximos de Jesus não entendendo nada do que Jesus tinha falado e querendo instrumentalizar Jesus. O que ele quer dizer isso? Bom, eu quero que, por fato de eu ser amigo de Jesus, eu quero uma vantagem. Eu quero usar Jesus de instrumento para conseguir o que eu quero. E é mais ou menos isso que a gente pode às vezes fazer com Deus. Bom, se eu sou filho de Deus, eu quero alguma coisa, eu quero alguma vantagem. De modo que Deus não é mais um fim em si mesmo, mas um meio para conseguir alcançar o que eu preciso. E os discípulos dos 2 mais próximos do Senhor Jesus também fizeram isso, como vocês podem ver aqui. Obviamente Jesus responde, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Para se assentar num lugar de honra, como a gente vai ver depois nos próximos domingos, 2 domingos, você tem que ser, como diz o Senhor Jesus aqui, beber do cálice que ele vai beber e ser batizado com o batismo dele, ou seja, é a morte de cruz. Assim, se vocês querem ser honrados, no reino de Jesus, quem quer ser honrado tem que ir para baixo. É por isso que Jesus faz esse movimento de descer cada vez mais, como eu disse no domingo passado, como a gente vai desenvolver mais nos próximos domingos. Pode falar. No primeiro, em oração, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Eles colocaram uma imposição, nós queremos. Eles não foram humildes assim, né? Eles não foram assim, no Senhor, se for possível, a ousadia deles. Eles foram tão ousados que eles já chegaram exigindo. Né? Acho que é como se fosse, talvez, o equivalente hoje em dia. A gente fala, eu decreto isso, declaro, não sei como as pessoas falam, mas é mais ou menos isso, né? Como se Deus fosse obrigado a fazer essas coisas. Mas o Senhor Jesus joga na cara deles assim: vocês podem ser batizados com o meu batismo, vocês vão sofrer o que eu vou sofrer, porque a gente vai ver isso. A vitória de Cristo
se dá porque ele foi humilhado e esmagado na cruz. E Jesus fala, se vocês querem ser honrados comigo, vocês podem fazer o que eu vou fazer? Eles, sem fazer a mínima ideia do que eles estavam pedindo, falaram que sim, nós somos. E Jesus revela uma coisa que eles não entenderam na hora, mas que é um tanto sombrio, que Jesus fala, vocês realmente vão fazer isso. Ou seja, vocês vão ser martirizados por causa do meu nome. Eles não fazem ideia do que isso significava naquela época, mas eles vão saber. Ele continua, né, depois falando, não cabe a mim revelar quem está à direita ou à esquerda, mas o lugar foram daqueles que foram preparados. E os outros discípulos, versículo 41, né, eles ficaram indignados. Houve uma briga entre eles. Assim. Na verdade, não houve uma briga porque os outros discípulos entenderam que aquilo não era uma coisa para ser perdido. Mas eles ficaram meio com inveja, assim, vocês acham que são o quê, né? Olha que interessante, assim, Cargos, né? E Jesus muito paciente, acho que a primeira exercício de paciência é o fato de Jesus ter falado não para eles, né? Interessante isso. O amor de Jesus se revela aqui falando, não, vocês não é isso. É impedindo que o pedido deles fosse atendido. E o segundo ponto é, Jesus não dá uma mega bronca assim neles, né? Ele poderia, mas ele não dá. Versículo 41. Quem tem uma versão que diz, 42 na verdade, que Jesus chamando-os junto para si. Mas Jesus chamando-os a si. Jesus ele dá uma bronca assim, ele chama pertinho e fala, então, dá uma bronca como fosse, não em público, mas isso é interessante assim, como Jesus poderia dar um cinto de prego neles aqui, né? Mas ele chama eles para perto e explica melhor. Vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Está explicando como é que funciona o mundo. Basicamente está dizendo, manda quem tem poder, né? Basicamente isso, e obedece quem tem juízo. Seria algo mais ou menos isso. O mundo funciona assim. Mas Jesus inverte a lógica dizendo, versículo 43, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Jesus explica melhor o que ele quis dizer nos versículos anteriores. De modo que a gente vai desenvolver isso melhor, mas no cristianismo, o fato de Jesus Cristo se entregar e ser humilde, ser o mais humilde de todos, o servo, é a glória dele. Depois a gente vai ver isso mais à frente, lá nos escritos de Paulo, que fala, porque ele foi humilhado na cruz, Deus o elevou. Deu autoridade sobre todas as coisas e que o nome dele seja acima de todo nome. E ele está explicando isso aqui. Jesus está falando, quem quiser ser maior de todo mundo tem que ser o primeiro a servir. E ele finaliza com o versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então a gente está vendo o aspecto do Senhor Jesus no aspecto de servo. Jesus já começa aqui nesses versículos, já explicando para que ele veio fazer. E, consequentemente, os seguidores de Cristo, que eram os discípulos, somos nós, devem fazer também. Mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, assim, vamos lá para Isaías 53, para a gente ver que é o texto clássico, né? Quem achar pode ler. Sobre a obra do servo. Pode ler até lá pelo 10. Não, pode ler todos, são 12 versículos. Quem detém
manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homem de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos nele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e que as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui essa imagem de servo do Senhor Jesus que nós conhecemos. E ressaltando aquele ponto que eu disse, né, que eu lhe darei, versículo 12, né? Eu lhe darei, aqui na minha versão está escrito assim, eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos dos pecadores. Então aqui a gente vê um aspecto mais de serviço, de servo do Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção que se pra gente é difícil, imagina para o Senhor Jesus, né? Porque eu comparei o esvaziamento de Jesus na aula passada, né, como se a gente tivesse uma fazenda de formigas. E se tivesse um problema na fazenda de formigas, alguém dissesse, você tem que se tornar igual as formigas para poder salvar elas. Isso é um exemplo ruim até, porque a distância entre nós e as formigas é muito pequena comparada à nossa distância entre Deus. E mesmo assim a gente não ia querer se tornar formiga. A gente não quer nem ser comparado a outro ser humano que está numa situação pior que a gente, quanto mais, enfim. Mas esse é um aspecto que a gente está vendo do Senhor Jesus. E no cristianismo ele inverte essa lógica de, no mundo, para exercer autoridade e poder, quem é mais poderoso manda. No Evangelho do Reino é ao contrário. Quem quer poder tem que servir. O verdadeiro poder é abrir mão do poder e servir aos outros. É por isso que Jesus sempre vai contra os interesses básicos dos discípulos, dizendo, quando eles diziam, Senhor, você não vai entrar com o exército e dominar Roma? Senhor, você não vai destronar César? E Jesus sempre falou, não vim fazer isso, eu não vim fazer isso. Meu reino é de outro mundo, eu faço diferente. Em outras palavras, Jesus não utilizava dos poderes desse mundo para
iniciar e implantar o reino dele, para subjugar a morte, para ir contra César. É por isso que eu tenho bastante ressalvas quando a gente tenta usar os poderes desse mundo, às vezes, para resolver nossos problemas, principalmente em política. A gente, às vezes, fica muito... Às vezes, não. Cada 4 anos a gente fica muito ansioso com as eleições aqui no Brasil. E é porque a gente acha que é tomando o poder político que a gente vai melhorar a nossa vida. Ou que a nossa vida de cristãos vai ser melhor. O Senhor Jesus não utiliza dos poderes desse mundo para fazer a obra dele. Ele pode utilizar a política, ele pode utilizar muitas coisas. Mas o que ele diz para nós é: a gente tem que servir uns aos outros. Eu não vou utilizar do poder de César para poder instaurar o meu reino. Eu não vim fazer isso. De modo que a coisa ainda fica ainda mais exposta. Os discípulos eles acabam entendendo isso. Abram lá em lá em 1 Pedro, a gente vai ler alguns versículos. O Pedro depois ele acaba entendendo assim como que funciona, né? A obra do Senhor Jesus Cristo de entrega e de serviço e de servo depois acaba, vamos dizer assim, caindo a ficha nos discípulos e eles acabam linkando, fazendo o link de sacrifício do Cordeiro do Antigo Testamento com sacrifício de Cordeiro, o Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, quem achar pode ler, por favor. Mas como precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então aqui, Pedro já tinha entendido aquilo que ele não entendeu quando ele estava andando com Jesus. Não sei se vocês lembram de algumas passagens de Jesus falando: eu vou me entregar nas mãos dos homens, eu vou morrer. E Pedro falando: não, Senhor, você não vai fazer isso, você não vai deixar. A gente vê Pedro cortando a orelha de Malco quando vem prender Jesus, não deixando Jesus indo completar a sua obra. E por fim nós vemos Pedro negando Jesus, também por causa de medo, quando Jesus estava preso, mas também porque Pedro não reconhecia aquele Jesus. Aquele não era o Jesus que Pedro queria. Cadê o Messias que ia destronar César, ia dominar sobre os inimigos? Pedro negou Jesus dizendo: não é ele, ele não é o Messias que eu espero. Mas aqui Pedro, ele entende, depois disso, depois Jesus conforta Pedro perguntando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ele trabalha no coração de Pedro, né? E Pedro realmente depois acaba entendendo a obra de Jesus Cristo, né? Com esse versículo e também lá no capítulo 2. Então abram aí capítulo 2, versículo 23 e 24. Pedro, né? Isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o 1 Pedro capítulo 2? É o 2. O 2? É o 2, 23 e 24. 2, 23 e 24. 2, 23, 24. Isso. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles
aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que interessante, né? Pedro depois ele acabou entendendo realmente a obra de Cristo, né? Ele acaba entendendo o sacrifício e acaba dando fazendo esse link entre o cordeiro sacrificial do Antigo Testamento, a Páscoa, que era o cordeiro do Êxodo, com o sacrifício de Jesus na cruz, né? Ele finalmente tinha entendido que o Senhor Jesus Cristo ele não veio para se tornar um rei militar, né? Um rei dominador. Na verdade, ele veio fazer isso, mas não da forma que eles esperavam. Porque depois dos escritos de Paulo, assim, fala que Cristo domina sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? Mas não do jeito que os discípulos imaginaram e também do jeito que a gente imagina normalmente. Mas para ressaltar ainda mais esse aspecto de servo do Senhor Jesus, vamos abrir lá em João capítulo 13. Aqui fica mais evidente, fica um contraste ainda maior do que do aspecto de serviço e de servo, de entrega do Senhor Jesus pela humanidade. Aqui fica escancarado assim. Vamos ler até o versículo 7, eu vou ler aqui. João capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar ao Pai. E ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, vai lavar nos meus pés? E Jesus respondeu: Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia entenderá. Aqui tem alguns pontos interessantes aqui, né? Alguns pontos interessantes. Primeiro no versículo 1, né? Ele fala, ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Aqui é o amor que diz, né? Que não existe um amor, Paulo diz, que não existe um amor maior daquele que entrega, não, é Jesus que fala, né? Não existe amor maior do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. Aqui a gente vê mais um aspecto do caráter de Deus sendo revelado aqui. Qual que é o tamanho do amor de Deus? É esse aqui que a gente vê. Amar até o fim, que é amar até ser entregue à morte. É amar sem medidas. É o que Paulo descreve lá quando ele fala, né, sobre o amor ágape, né? Que não é o amor que a gente é o amor que a gente não conhece, que a gente não sabe amar desse jeito. A gente quer se autopreservar, a gente quer coisas boas pra gente. De modo que o amor hoje no mundo é só um amor interesseiro, né? As pessoas amam as outras pessoas porque as outras pessoas fazem bem pra elas. Hoje em dia, se está num relacionamento, as pessoas dizem: você não me faz mais feliz, eu não me sinto bem mais ao seu lado. O que as pessoas fazem? Elas se separam. Ou seja, ela não ama a pessoa, ela ama só o que a pessoa pode proporcionar a ela. É um sentimento, é um bem-estar, é alguma coisa. De modo que o amor de Deus é extremamente diferente, é muito contrário ao amor que a gente conhece normalmente hoje em dia, que é o amor de entrega, que é o que está dizendo aqui no versículo 1, né?
amou os discípulos até o fim. E olha que interessante, né? O lava-pés estava acontecendo com Judas lá. Jesus sabia que Judas ia trair. E Jesus lava os pés de Judas, né? E a gente vê... a gente lavaria o pé de alguém? Lavar o pé das pessoas já é uma coisa que a gente não... E lavar o pé de alguém que sabe que vai te trair? Você sabe que a pessoa vai te trair em algumas horas e você faz uma coisa dessas. Mas fica ainda mais evidente no versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Imagina se eu chego hoje e falo que você ganhou 10 milhões de reais. O que a gente faria? Eu já começaria a pensar, vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou comprar um monte de coisas boas. E se eu dissesse, você ganha 10 milhões de reais e você vai ser o dono de uma fábrica ou de um negócio multimilionário e você vai ter 50 mil colaboradores, 50 mil empregados. Você é uma pessoa poderosa, né? Se você fosse eleito presidente da República, você ia ter mais poder ainda, né? Sobre a lógica desse mundo. Imagina agora se você virasse o presidente da República e sabendo porque o fato de você ser presidente da República ou ser um presidente de uma grande multinacional e você vai lavar os pés dos seus funcionários. É isso que Jesus está fazendo aqui. É isso que está evidente aqui. Jesus tinha toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todo mundo. E em contraste com isso, ele fala, então eu vou lavar os pés dos meus discípulos, inclusive daquele que vai me trair. Aqui, assim, a gente não... e a coisa que ela fica ainda mais incômoda, por assim dizer, para a gente, porque quando Jesus, esse ato de tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, normalmente eram os escravos que faziam isso, porque eles não usavam tênis, né, naquela época, e tinha não era asfaltada a rua. Então, assim, o pé ficava sujo, porque era calçado aberto, tinha muita poeira, tinha areia, e normalmente você, quando entrava numa casa de alguém e ia comer, você lavava os pés e lavava as mãos. E quem lavava os pés era um servo, um escravo, que ficava normalmente na porta, com uma toalha enrolada na cintura, já pronto para poder lavar as pessoas. E Jesus, ele toma literalmente essa figura do servo, que é enrolar a toalha na cintura, tirar a capa dele, porque capa dependendo da capa que você tinha, era um sinônimo de... assim, basicamente um servo não tinha capa. É isso. E Jesus faz isso. E é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente ainda pensa na lógica desse mundo, de que a gente quer poder, a gente quer mandar, a gente não quer servir. E Jesus, sabendo que ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas, Jesus podia mandar em qualquer um, em qualquer pessoa, seja ali entre os discípulos, seja entre César, seja entre os anjos. Quando César está falando com ele, ele fala, eu poderia chamar uma legião de anjos aqui para me salvar. E os anjos prontamente iriam obedecer ele. Mas ele não faz isso, né? Ele faz o movimento contrário do que nós estamos acostumados. E nisso vai se revelando ainda mais o caráter do Senhor Jesus. Eu quero conectar com o que a gente estudou no domingo passado, que na eternidade o Senhor Jesus já pensava isso. Na eternidade o Senhor Jesus já tinha refletido sobre essas coisas, sobre as ações que ele ia tomar na terra. De modo que o que estava na mente do Senhor Jesus lá na eternidade já está acontecendo agora, aqui na história. E o Senhor Jesus está passando por tudo aquilo que ele sabia que ele ia passar, né? De modo que a gente vê o caráter revelado de Deus aqui. E eu quero ressaltar mais ainda esse ponto, que as pessoas acham que Deus é o Deus do Velho Testamento, nervoso, que vem para julgar a humanidade, vai jogar um meteoro aqui, né?
essas coisas. Mas esse não é o nosso Deus. O maior, o caráter de Deus, o que Deus está sendo revelado aqui, né, nessas passagens aqui. A gente pensa que a gente quer ver a face de Deus, né, a gente quer conhecer a Deus. Deus está sendo revelado aqui. Qual que é o caráter de Deus? É disso, é de entrega, é de amor, é de cuidado. E no final das contas, né, se a gente quer conhecer o próprio Deus, a gente olha para a cruz. Que, como diz os evangelhos, é a maior expressão de amor que Deus pode revelar a si mesmo. Deus está sendo revelado de maneira plena e completa e perfeita na cruz. Porque a cruz é o lugar de maior humilhação que o próprio Senhor Jesus sofreu. Eu sei que a gente não pensa muito nisso, sim, porque a gente não faz... A maioria de nós, a gente não teve perto de pessoas que sofreram tortura, por assim dizer. Então, às vezes, a gente não sabe o estado que a pessoa fica, né? Então, a gente fica difícil de imaginar, mas se a gente, sempre nessa época de Páscoa, a gente pensando no sacrifício do Senhor Jesus, a gente tem algumas imagens, assim. A gente tem alguns filmes que tentam retratar isso. Mas ainda é pouco, porque tem o aspecto físico. O aspecto físico a gente não consegue imaginar. O aspecto espiritual de abandono de Deus, quando Deus acaba se afastando do Senhor Jesus por causa do pecado, porque Jesus carrega sobre ele o pecado e Deus não tem parte com o pecado. Então ele realmente, a presença de Deus que era plena e constante com o Senhor Jesus, ele não tem mais no momento da cruz. Por isso que Jesus pergunta por que ele foi abandonado. Mas só pensar no aspecto físico dos flagelos já é bem pesado, assim. Ainda mais porque alguns estudiosos dizem que o Senhor Jesus ele foi crucificado nu. Então, assim, quando ele foi açoitado, o tronco que eles já ficam com o tronco aqui, assim, eles deitam em cima do tronco. De modo que as costas ficam toda expostas, as costas e as nádegas. O Senhor Jesus também foi crucificado nu, que muito provavelmente foi. Ele era circuncidado. Ou seja, ele estava sendo exposto ali, a genitália dele, como um judeu circuncidado, uma vergonha. Sendo crucificado pelos incircuncisos romanos, que estavam fazendo chacota dele. De modo que a crucificação ela é tão brutal, que é a morte é a pior morte que tem ali nos romanos, né? Que a crucificação em si, a zombaria, apanhar, tirar as vestes, como tiraram do Senhor Jesus, é de humilhação também. Você é realmente humilhado, de modo que depois da cruz, a pessoa ela morre, ela já está bastante debilitada, né? Mas a crucificação ela tem um poder de... você perde muito sangue e tem um problema de circulação. Quando você está assim, sendo suspenso pelos seus braços, você não consegue respirar. Porque os músculos pressionam o seu diafragma, o seu pulmão. Para você respirar, você tem que levantar isso aqui e fazer isso aqui. E se você está preso na cruz, os seus pés também estão assim, você tem que ficar se levantando. E se você morre de asfixia, além também você vai sendo debilitado pelo todo... É como se a sua morte fosse causada pelo peso do seu próprio corpo também. Ou seja, é uma humilhação, assim, o seu corpo vai te matando. Então, assim, é uma humilhação, assim, que a gente não tem ideia do que é. Ser apanhado, ser cuspido, as pessoas batem, e tem todos esses aspectos esses detalhes que às vezes a gente não consegue imaginar. E tudo isso e Jesus sabendo dessas coisas, né? Jesus, no versículo 1, Jesus fala que Jesus sabia que a hora dele tinha chegado. A hora da crucificação tinha chegado. E ele ainda sabia que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Sobre todo mundo. Ou seja, sabendo dessas coisas, Jesus não faz nada. Ele acaba se entregando, de modo que
Existe uma frase de um estudioso que fala assim, é aquele que suspendeu a terra, né, com o poder dele, que criou todas as coisas, foi suspendido. É invertido essa lógica, né? Aquele que suspende a terra e mantém as coisas suspensas, operando pelo poder dele, ele foi suspendido, né? De modo que esses aspectos do serviço de servo do Senhor Jesus, depois a gente vai ver no próximo domingo, né? É por causa disso, sem querer dar spoiler, né? É por causa dessa humilhação, desse aspecto que Jesus vai descendo cada vez mais, assim, é que Deus fala que Deus exaltou ele acima de todas as coisas, acima de todo nome. Porque só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de se humilhar desse jeito. Só Deus é capaz de se entregar dessa forma. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer esse nível de entrega que o Senhor Jesus fez. É por isso que quem é exaltado, por isso que depois a gente vai ver isso, Paulo explora isso de maneira brilhante, que é quem consegue se humilhar desse jeito? Quem consegue se entregar dessa forma? Quem consegue passar por todas essas coisas, né? Sabendo que tinha toda a autoridade, sabendo que foi ele que criou todas as coisas? Quem consegue fazer isso? É o próprio Deus que faz isso. Por isso que ele é levado depois ao lugar de honra. Por isso que é tão importante a glorificação, por isso que é tão importante depois Jesus estar sentado à direita do Pai, por isso que diz que a gente tem essas imagens lá em Apocalipse, né, que Cristo reinando. É porque ele é o único que conseguia fazer isso, é só Deus que consegue fazer esse nível de entrega. De modo que o caráter de Deus se resume a isso. Ser Deus é ser um Deus tão grande de amor, está conectado com o Salmo que eu trouxe uns domingos atrás, sobre que Deus é tão... A gente admira as pessoas que têm poder, né? Aquele cara é poderoso e tal. Só que a pessoa parece que ela fica ainda maior quando você vê que é um cara que é poderoso e que serve os outros. De modo que Deus é esse Deus. Que Deus ele fica ainda maior quando a gente consegue ver. Deus é tão poderoso e ele é o único que consegue se esvaziar de si mesmo e se entregar dessa forma. Né? É por isso que depois os discípulos, depois que vai cair a ficha deles, e os discípulos também, juntando toda a ressurreição, tudo, e que o próprio Paulo em si acaba depois entregando a vida deles para o Evangelho, de serviço à igreja. Depois eles entendem que Jesus ele inverte toda essa lógica de poder. O verdadeiro poder não é exercer ou mandar nos outros. O verdadeiro poder é, sabendo que você tem poder, você serve os outros. Sabendo que você tem poder, você fica de boca fechada. Sabendo que você pode fazer, você pode mandar, você pode ter poder para prender as pessoas, você não faz nada, você inverte a lógica. Felipe. Oi. Essas pessoas que cometem flagelos têm uma aproximação. Elas sentem que sim, que é a penitência, né? Nós, protestantes, cristãos protestantes aqui do Ocidente, a gente não acredita nisso, porque porque não tem comparação. A gente não consegue chegar nesse nível de entrega. De modo que a gente não precisa mais. As bênçãos que vêm com o sofrimento já vem por causa de Cristo. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas você não precisa se auto-flagelar para isso. Porque o Cristo já fez isso por nós. Eu quero distinguir bastante o flagelo das coisas ruins que acontecem com a gente. Às vezes aquela história que é meio triunfalista, já vem para Jesus e não vai acontecer nada de ruim porque ele já sofreu. Não é bem isso. Normalmente é o contrário, a gente acaba sofrendo um pouco mais. Só que a gente não precisa se autoflagelar, a gente não precisa buscar o sofrimento. Porque o resultado de exaltação e por causa do sofrimento, Jesus já fez aqui. Né?
É bom separar essas duas coisas. Por causa de que a gente é próximo de Jesus, de certa forma, a nossa vida não vai ser boa. A gente não pode exigir de Deus isso. Mas também a gente não vai buscar o sofrimento para tentar ganhar alguma bênção, por assim dizer. De modo que a mensagem que eu queria trazer esse aspecto de serviço do Senhor Jesus, eu paro por aqui. Jesus, ele veio se entregar, e eu quero expandir um pouco, não somente para resgatar a humanidade, mas consertar o mundo inteiro. Ele veio, como diz Paulo, reconciliar todas as coisas com Deus. E o caráter de Deus é revelado no serviço. Só Deus mesmo poderia fazer isso. É por isso que Filipenses fala: porque ele era Deus, ele se esvaziou. Só Deus consegue fazer isso. Não é assim, apesar de ele ser Deus, ele teve que sacrificar, ele se esvaziar. Não. Exatamente porque ele é Deus, ele é o único que, sendo Deus, conseguia se esvaziar do ego dele. A gente não quer ser humilhado. A gente é escravo do nosso ego. Deus não é escravo do ego dele. Ele é o único que podia fazer essas coisas. É por isso que depois ele é exaltado sobre todo nome, sobre todas as coisas, né? De modo que eu não sei se os irmãos têm isso em mente, mas quem governa hoje todas as coisas, sustenta todas as coisas pela mão do seu poder, é um homem. É o Jesus Cristo, o homem, que ele se tornou Deus homem, ele assumiu a forma humana para sempre. De modo que isso também é uma coisa que às vezes passa despercebido, né? Não é que ele depois ele restituiu, voltou para a glória, mas ele assumiu a forma humana para sempre. De modo que é um homem que governa todas as coisas. É um homem Deus, obviamente, né? A dupla natureza de Cristo. Mas esse é um aspecto importante que a gente vai ver também nos próximos 2 domingos, da vitória de Cristo e da ressurreição. Que quem governa todas as coisas, quem sustenta todas as coisas pelo seu poder, quem está à direita do Pai, é um homem hoje. É uma pessoa. Ele assumiu a forma humana de maneira definitiva para sempre. Amém?